eu sou psiquiatra, sou senhor e fundador da GNPEC, eu sou médico atuante na Infranópolis, no Hospital Universitário de Belém. Eu sou psiquiatra há 30 anos, então para mim é uma alegria muito grande estar aqui, conversando com gente que fala a mesma língua que eu, que tem o mesmo propósito que eu, como médico no meu time na GNPEC. Muito obrigado pelo convite, pelo privilégio, é um honra, prazer e parabéns pela iniciativa. Hoje nós vamos conversar sobre inovação. Maneira a inovação na medicina pode melhorar a performance da empresa de vocês e de vocês. Bom, o que todo mundo já sabe, deve ter cansado de ver aqui nesse evento, é que, olha o tamanho do número, gente, 395 bilhões de reais é o prejuízo anual do Brasil, que as empresas perdem por ano devido à saúde mental. Isso equivale um pouco mais do PIB do nosso estado lá de Santa Catarina. Esses números aqui são números pré-pandemia, mas já são impressionantes por si. Nós temos o primeiro lugar no ranking mundial de transtorno de ansiedade e da América Latina e depressão. Esses números, dependendo de segmento, eles podem ser 50% ou até 100% maiores do que os referidos aqui. Eu tenho certeza que todos vocês sentem essa dor nas empresas de vocês, nas famílias de vocês. 15% dos trabalhadores do mundo têm transtorno mental. E aqui a gente tem essa estimativa, salvo engano, é de 2011, $1 trilhão por ano de prejuízo. Lá na época, se eu não estou enganado, esse número cresceria em 3 ou 4 vezes até o ano que nós estamos hoje. Portanto, aumentem a magnitude desse número e o impacto no PIB do Brasil, pensa nisso. Quase 5% de PIB perdido por saúde mental. Então, esses números mostram por si só a importância do que nós estamos fazendo aqui hoje. Deixa eu só abrir essa linha. Muito bem. Aí, gente, o que talvez vocês não saibam? Aproximadamente 50%, um pouco mais, ou um pouco menos, de todas as pessoas que vão tratar de depressão, tem um diagnóstico, seu tratamento, entre eles, o tratamento farmacológico, vão falhar na primeira tentativa de tratamento. E também a gente pode estender esses números para transtornos de ansiedade. A consequência disso fala por si só. E talvez o que vocês ainda não saibam é que 1 em cada 4 pessoas vai passar por uma crise de saúde mental. Esse número é antigo, mas a gente encontrou esse número hoje está bem maior. Transportem isso para suas famílias, transportem isso para suas empresas, e vocês vão ter a magnitude do que a gente está conversando. E talvez você também não saiba ainda, esse número é um número muito recente, é o maior estudo de farmacogenética já realizado no mundo, no grupo de pesquisadores de Stanford, que sequenciou 495 mil pessoas. Pense nisso, gente. Nem 1 milhão de pessoas, praticamente. E bem, esse estudo constatou que nada mais, nada menos do que 99% de cada um de nós, ou seja, todo mundo, estudo analisou 14 genes, o nosso teste pega 60, quer dizer, todo mundo tem pelo menos uma variante genética que vai gerar resposta farmacológica atípica. O que significa resposta farmacológica atípica? Então, como um remédio que não funcionar, ou dar efeito colateral, ninguém não sente isso. Não é? E nada melhor do que uma boa história para ilustrar o que eu vim contar hoje para vocês. Desculpa aqui, gente. O Diogo, ele é CEO do maior player de estudos de tatuagem no Brasil. Uma crise de depressão profunda, né? Fiquei 9 meses praticamente sem sair da cama, 5 meses foram sem sair da cama, os outros 4 meses praticamente sem sair, recebendo comida no quarto, não queria ver meus irmãos, não queria ver família, só queria dormir. Isso ocasionou uma queda de faturamento muito grande na empresa, obrigações financeiras,
Então, acabou que isso refletiu muito forte dentro da minha empresa. Como eu tenho uma equipe muito forte e muito enxuta, inclusive, muitos deles acabaram persistindo lá dentro da empresa e acreditando na minha melhora. Até que eu cheguei no site da GNTech e vi um depoimento de uma pessoa que se não me engano, surfista, se recuperou, e isso aí me fez acreditar, né, no teste farmacogenético. Muito bom. Ou seja, qual o ponto aqui, gente? O Diogo ficou doente e a empresa dele ficou doente junto com ele. No caso, a gente está falando do senhor de uma empresa, mas vocês transportam isso para qualquer departamento da sua empresa, qualquer colaborador de qualquer nível. Se ele fica doente, ele pode faltar ao trabalho, vocês conhecem por exemplo isso. Não é? E se a gente tem metade das pessoas que estão tratando que vão ter falha no tratamento, fica fácil de entender por quê. Não é? E qual é a boa notícia? A boa notícia é que a farmacogenética é um tipo de teste genético que avalia de que forma o nosso DNA pode mudar o comportamento genético, ajudando ou atrapalhando. Isso tem estudo científico de alta qualidade. Diminui em 4,5 vezes o absenteísmo de hormônios no tratamento farmacológico da depressão inicial. Não é à toa que nos Estados Unidos todos os serviços de saúde podem farmacogenética praticamente, e que o sistema público, cidadãos acima de 65 anos, só pagam o segundo antidepressivo se um paciente tomou o primeiro e não deu certo. Se ele fizer um teste farmacogenético, o segundo ele paga para jogar dinheiro fora. E aí, quem que não sabe aqui, se eu tomo um remédio pode dar certo para mim, eu tomo uma dose errada, tu vai tomar lá um efeito colateral. Por quê? Porque, em grande parte, é culpa do nosso DNA. Então, vai ter a turma de sortudos que vão ter resposta completa ao remédio. Tá. Vai ter a turma dos mais ou menos sortudos que vai ter resposta parcial. E vai ter os azarados do tamanho dele que vai funcionar mal, não vai ter efeito colateral. E como que a gente faz, como a gente fazia com o médico para tentar tratar remédio do paciente? Só tinha um jeito, tentativa e erro. E era uma sorte. Cada tentativa para tratar a depressão, gente, toma de 3 a 6 meses, quando tudo dá certo. Cada tentativa de 50% falha, a gente tem 50% de pacientes que estão tratando e não tem resultado. A gente tem só 30% dos pacientes de tratamento tem remissão, tem melhor total dos sintomas. E aí, o médico usa o mesmo protocolo para todo mundo quando ele faz a tentativa de erro. O que a farmacogenética faz? Substitui a tentativa. Um teste genético que mostra que está operando para ti em dose normal, para ti vai ter 6 vezes mais dose no sangue, e para mim vai ter 50% a menos, e o médico vai guiando o teste como se fosse um GPS farmacológico. A gente pode pegar um motorista de Uber sem GPS? Tá, se ele for esperto, vai chegar lá. Mas quem vai preferir pegar com GPS, não prefere com GPS. É a mesma coisa. A gente pode fazer um tratamento farmacológico guiado ou pelo método tentativa. Isso faz. É um tratamento mais rápido, mais seguro, mais eficaz. Reduz o custo, melhora as taxas de resposta. O paciente, no caso, o colaborador, volta a ficar funcional mais rapidamente. E aqui a gente tem comprovações desse dado que eu estou falando para vocês. Então a gente tem grupos guiados pelo tratamento farmacogenético e grupos pelo método tradicional. Na 8ª semana de tratamento, gente, a gente tem 50% ou mais de remissão no grupo guiado. Remissão de sintomas é um termo médico que significa melhora completa. É sair da doença e voltar para o estado normal, seja de doença. Eu tenho asma, eu tenho 30% ou menos de capacidade respiratória. Se eu tenho uma resposta, eu fiquei com 20% ou menos, eu melhorei. Mas para eu ter remissão, eu tenho que falar com 100%. Tá claro, gente? E é isso que importa. Um colaborador com sintoma de depressão ou de ansiedade, com melhora parcial, ele vai recair mais, ele vai trabalhar pior, ele vai se sentir muito infeliz,
tornou um ambiente muito pior. E assim também com o efeito colateral. Uma das maiores causas de abandono do tratamento é a ocorrência de efeito colateral. Usar o teste diminui pelo menos em 30% a ocorrência de efeito colateral. E aqui a gente tem um estudo que está saindo do forno agora, que nós fizemos em parceria com o TITAF e o Hospital Albert Einstein, que é ouro para a empresa e para o plano de saúde, porque, gente, aqui a gente mostra. Esse aqui é não é nosso estudo, esse aqui é um dado internacional, mas é muito absurdo, né? Quem aqui não tem problema de hospital, gente? O transtorno mental. O teste de 58% diminui sinistralidade, diminui visitas de emergência de uma forma muito impactante no bolso e na vida. E no nosso estudo, que logo vai sair de forma, vai ser publicado primeiro do gênero no Brasil, com dados da saúde suplementar no Brasil, mostra que em 5 anos, pacientes tratados com teste farmacogenético vão estar 50% mais em remissão do que os pacientes pelo método tradicional. Aqui a gente tem mais de 66% contra 40% pelo método tradicional. Então isso que fala por si só. Né? Então, está todo mundo aqui, a gente cansou de ouvir que é jornada longa, que é um movimento contínuo, não tem bala de prata, não tem solução mágica. E é bem isso mesmo. A gente tem que pensar no curto prazo e no médio prazo, e assim que a gente vai ter sustentabilidade. E aí o jogo vai terminar de contar a história dele para nós. O doutor Guido, em cima do teste farmacogenético, verificou os medicamentos que mais eram adequados à minha genética, foi onde a gente começou a obter uma resposta positiva. Em janeiro de 2023, exatamente 12 meses após o início da crise, eu tive remissão total da doença. Consequentemente, após isso tudo, eu comecei a retomar minha vida normal, fazer esportes, convívio em família e, claro, sem a saúde financeira da empresa, a gente não paga os boletos, né, digamos assim. Então, consegui reerguer a minha empresa, então isso refletiu diretamente. Hoje a gente está em ascensão total. A depressão é uma doença que realmente ela afeta todos os âmbitos da sua vida, né? Principalmente o familiar e o âmbito profissional. Dependendo se você tem empresa ou não, vai refletir na tua produtividade. No meu caso, eu estava prestes a quebrar, né? Quando deu o 10º mês, eu comecei a reagir no início do tratamento, comecei a conseguir colocar algumas coisas em ordem, mas foi no limite, um pouco mais realmente eu tinha quebrado. Tenho muito a agradecer ao Dr. Guido, a GNTech, em investir em algo tão complexo, né? Então agradeço a toda a equipe GNTech. Muito obrigado, pessoal. Então, pessoal, o Diogo está há 1 ano em remissão. E hoje a performance dele como pessoa e positivo, ele melhorou muito mais do que antes. Por quê? Porque ele vinha tratando a depressão dele e estava tendo apenas resposta. Ele estava lá com 30% de água. Estava de ver. Quando dá para jogar futebol, ele tem 30% de água. O sintoma parcial de depressão e de transtorno de ansiedade, a gente vive. Lá no sul, os magazines da Ele antigos dizem que entonta, mas não derruba. Então a gente vive, mas não. E performa pior. O que aconteceu? O Diogo entrou em remissão e a empresa dele está voando, está com os melhores resultados jamais. Não é? Então, quantos Diogos vocês e nós, eu vi a caixa de vendedor também, quantos Diogos vocês querem ter na sua empresa?